Quero agradecer a Deus por esse dia, por esse culto, que o Senhor possa olhar para nós nesse dia e para a nossa família, né, irmãos? A luta é muito grande, a luta é diária, né? Nós vemos ali no livro de Efésios, capítulo 6, que a nossa luta é contra seres celestiais, nas hostes celestiais da maldade, né, que planejam o mal contra nós, que usam seres humanos para fazer mal aos seres humanos. E usa a gente também. Nós, todos os dias, somos perseguidos. Nós, todos os dias, temos uma tendência a andar contra a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele entra dentro da nossa casa, ele entra dentro do nosso pensamento para tirar a nossa felicidade, para nos envergonhar perante Deus, para nos afastar de Deus. Então nós temos uma luta assim. A sociedade, no geral, nega esse ataque. Todo esquizofrênico, psicopata, todo serial killer, ele quer confessar. Quando entrevistam ele, quando a polícia interroga ele quer confessar que o diabo usou ele. Ele quer dizer que ouviu voz, ele quer dizer que mandaram ele fazer, mas a sociedade, principalmente as polícias, né, o judiciário, não aceita esse argumento, entendeu? Embora isso não faça diferença nenhuma na punição da pessoa, entendeu? Mas o que o mundo faz é negar essa guerra espiritual para que você não fique atento a ela. Mas nós vemos aqui no Novo Testamento Jesus mostrando claramente que o tempo todo ele está lutando contra demônios, né? Pessoas que tinham enfermidades causadas por demônios, né? Pessoas que cometiam absurdos causadas por demônio, né? Por exemplo, ali a Bíblia fala sobre Judas, né? Que o diabo entrou em Judas e ele traiu Jesus. A Bíblia fala também Maria Madalena, que havia 7 demônios sobre a vida dela. Então, assim também, irmãos, todos nós temos que aprender a observar o nosso dia a dia, porque o diabo, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar a sua alegria. A segunda coisa que ele quer fazer é afastar você de Deus, entendeu? Com isso tirar a sua felicidade, não é? Porque ele está condenado. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o diabo e o falso profeta vão estar no lago de fogo e enxofre. O reino de Deus não é brincadeira, irmãos. O projeto de Deus não é brincadeira. É um projeto matemático, sério, importantíssimo para o ser humano. É uma luta individual. A igreja tenta colocar isso no coletivo. As pessoas vêm para a igreja querendo apoiar o seu relacionamento com Deus em pessoas, mas ninguém é chamado para isso. O relacionamento com Deus é individual. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz diferença entre pessoas. Não importa quem você é. Deus quer ter um relacionamento exclusivo de intimidade com você, que só depende de você.
Amém? Estamos lendo, irmãos, o livro de Lucas, no capítulo 13, que diz a palavra do Senhor assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você vai ver uma referência desse versículo lá em Mateus capítulo 3, versículo 8 em diante, Mateus capítulo 9, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 4, Marcos capítulo 2, versículo 17, Lucas capítulo 15, versículo 7, Lucas capítulo 24, versículo 47. E é muito importante essas referências porque Jesus está deixando claro aqui que todos nós precisamos de cultivar em nossas vidas, em nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, o arrependimento. Você pode até questionar: vou me arrepender de quê? Dos erros que você comete no dia a dia. Não adianta você criticar os outros. Aqui, por exemplo, as pessoas estavam criticando os galileus. Mas Jesus fala: olha, vocês estão achando que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem sofrido aquelas coisas? Jesus falou: não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Porque o arrependimento, irmãos, ele traz uma mudança. Se você achar que você não precisa de arrepender do seu modo de agir, do seu modo de falar, do seu modo de pensar, se você achar que você está perfeito, está tudo certo, você não vai evoluir como ser humano. Você não vai adquirir humildade. Tem gente que a pessoa é fantástica, a pessoa é boa, mas ela é orgulhosa. Ela não consegue exercer a humildade, porque para ela não precisa, ela acha que não precisa. Ela acha que as pessoas adivinham pensamentos. E você, quando exerce a humildade, você começa a demonstrar uma atitude diferente. Entendeu? É por isso que Jesus acha tão importante essa palavra misericórdia, como ele diz lá em Mateus 9,13. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Será que você não é pecador? Será que eu não sou pecador? Será que eu não peco? É claro que eu peco. É claro que eu peco. Porque se eu sou um seguidor de Jesus, se eu sou um seguidor da palavra de Jesus, Jesus disse que se você não ama a palavra dele, você não ama ele. Entendeu? Se você é um seguidor da palavra de Jesus, e a palavra de Jesus nos exorta para ser como Jesus é, para ser como diz em Gálatas capítulo 5 e em 1 Coríntios capítulo 13, e você acha que não precisa ou acha que não é importante, você está andando contra Jesus. Aí Jesus está chamando a sua atenção para quê? Para você observar isso. Porque, por exemplo, as pessoas que a gente convive com elas mostram para nós os nossos defeitos. Uma novela que você assiste mostra para você os seus defeitos. Um filme que você assiste mostra para você esses defeitos, os seus defeitos. Mas você sabe, você critica,
Falou, olha, aquela mulher ali, que ridícula, ela está fazendo aquilo ali. Olha que absurdo o que aquele cara está fazendo, a maneira com que ele está se relacionando. Mas você não está olhando você, que o importante é você. O resto do mundo não importa. Não adianta você conhecer a pessoa mais rica do mundo. Ah, lá, aquele cara lá, eu conheço, ele é o cara mais rico do mundo. Ele vai te dar dinheiro? Não vai. Ele vai morrer no seu lugar? Não vai. Não adianta você estar em uma igreja que o pastor é o cara mais santo do mundo. Ele vai morrer no seu lugar? Não vai. Entendeu? Então, quem tem que mudar é você, né? Sou eu. Versículo 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Você vai ver também uma referência em Atos, capítulo 26, versículo 20, Hebreus, capítulo 6, versículo 1, Hebreus, capítulo 6, versículo 6, Hebreus, capítulo 12, versículo 17. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha aqui, irmãos, Jesus está dando um exemplo muito importante aqui. Ele está dizendo que aquela pessoa há 3 anos procurava fruto naquela videira. Como ele não achava o fruto, ele mandou cortar, né? Aí, diz aqui que e respondendo ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Isso quem falou foi o vinheteiro, quem cuidava da vinha. Você sabe quem que cuida da vinha? É Jesus. Então Jesus, ele tem nos observado, né? Jesus tem nos suportado, até o último dia da nossa vida, ele vai lutar, vai desejar, vai estar de braços abertos para que a gente possa dar frutos. Porque se a gente não der frutos, nós seremos cortados. Essa é a realidade. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Irmãos, eu quero parar aqui para falar sobre esse versículo 11 aqui, que inclusive você vai ver uma referência em Mateus 8,14 e Isaías 53,4. A palavra de Deus diz aqui claramente: um espírito de enfermidade, um demônio que causa enfermidade.
Não sei se vocês conhecem a história de Jó. Vê o que o diabo fez com Jó. Não é? Há 18 anos ela andava encurvada, sofrendo, escravizada pelo diabo. E o que acontece? Jesus expulsa esse demônio e ela é curada. E nós vamos ler aqui na frente quem é que estava causando essa doença nela. Então, os religiosos, como até hoje tem muita religião, que você não pode fazer nada no sábado não, sabe? É uma hipocrisia enorme, porque Jesus veio para acabar com a lei. Quem quiser seguir a lei, vai ter que seguir ela toda, até uma vírgula, um tio da lei. E não há homem na terra capaz de seguir a lei inteira, porque houve apenas um justo aqui na terra, houve apenas um bom aqui na terra, que foi Jesus. Como homem, ele venceu a lei, ele venceu o pecado. Fora Jesus, a Bíblia diz que todos pecaram e pecam, todos. Não tem santo, não houve nenhum santo. Isso é coisa criada por religião. E Jesus, quando vem, quando morre, ele muda a estrutura do relacionamento com Deus. A Páscoa, que você matava lá um cordeiro, né, foi transformada em Santa Ceia, né? A circuncisão que faziam nas crianças, até nos homens adultos, foi transformada em batismo, né? E aí incluiu-se também as mulheres no batismo. E as leis, né? Hoje ninguém oferece sacrifício, ninguém mata um boi, mata uma pombinha, uma rolinha para pagar pecado, entendeu? Deus já dizia claramente lá no pecado, lá no Velho Testamento, que ele nunca se agradou de sacrifício, ele nunca pediu sacrifício. O homem que queria, assim como o homem também, não quis Deus como rei, quis um rei humano. Então a Bíblia tem esse contexto, nós precisamos de entender isso. Por isso que Jesus fala aqui no versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Aqui nós vemos também, irmãos, que essa mulher, ela era crente, porque Jesus, quando relaciona você como filha de Abraão, ele está dizendo que ela é crente, de família crente, entendeu? Mas não tinha uma vida com Deus, não entregava o seu coração para Deus. E aí, quando ela tem um encontro com Jesus, né, Jesus expulsa esse demônio e ela é curada. E o religioso vem, ao invés de achar lindo que aquela pessoa, 18 anos sofrendo, não, ele está preocupado com a lei que nem ele cumpre de mentira, só para os outros ver, só na igreja, que nos bastidores ele não cumpre a lei. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? Aqui você vai ver uma referência em Mateus, capítulo 13, versículo 31 até o 33, e Marcos, capítulo 4, versículo 30 até o 32. Porque Jesus está falando assim: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Aí ele vai explicar: é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta.
e cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Então, irmãos, por isso que Jesus fala, né, que a palavra é uma semente, né? Jesus cita aqui o grão de mostarda, porque o grão de mostarda é muito pequeno. Mas quando você planta aquela sementinha pequenininha, que muitas pessoas vão passar e vão dizer: o que esse cara fez aqui? Não fez nada, não tem nada nascendo aí. O cara pegou aquela sementinha pequena, jogou aqui, entendeu? Mas o tempo vai passar e vai nascer ali uma grande árvore, que inclusive pode até aninhar aves do céu em seus ramos, entendeu? Então, às vezes você fala da palavra de Deus para uma pessoa, ela fica até com raiva de você, às vezes ela até te critica, às vezes ela sai, você não sabe se ela achou bom, se ela achou ruim, entendeu? Às vezes as pessoas que ouvem e que ficam sabendo o que você falou, te criticam, te condenam, né? Falam: você não tinha que falar nada. Muita gente quer te calar, mas entenda, Deus está te usando para plantar uma semente que não interessa se você vai ver ou não, que pode dar muitos frutos. Assim como ele cita o exemplo do fermento, que você pega um pouquinho de fermento e joga na massa, leveda toda a massa, e aquela massa cresce muito. A mesma coisa, né? A pessoa, por exemplo, pregou para mim. Eu não era crente, ela pregou para mim. Eu aceitei a palavra dela. Eu mudei. E por causa da minha mudança, muitas pessoas mudaram também. Entendeu? A minha mudança causou a mudança de várias pessoas. A sua mudança causa a mudança de várias pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: procurai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Você vai ver uma referência aqui, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e João, capítulo 10, versículo 9. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Irmão, isso aqui não é brincadeira, não. Essa palavra quem está falando é Jesus. Essa história que a igreja prega aí, que todo mundo está indo para o céu aí, entendeu? Você, para ir para o céu, você tem que mudar. Se você tiver um sonho de ser um médico, você tem que mudar. Você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que lutar. Você tem que ter humildade para ouvir um professor, às vezes mais burro que você, te dar aula, te testar ainda, fazer prova para você, entendeu? Aí as pessoas estão achando que vão entrar no reino de Deus assim, de qualquer jeito. Jesus está deixando claro aqui: procurai entrar pela porta estreita, a porta não é larga. Deus não vai mudar por causa de você, Deus não vai se sujeitar a você, ao seu gênio, ao seu pensamento, esquece isso daí.
Entendeu? E aqui Jesus fala claro, né? Inclusive você, no versículo 25, você vai ver uma referência em Mateus 25:10 e Mateus 7:23, que as pessoas vão bater na porta e vão dizer: Senhor, Senhor, quer dizer, sabem quem é Jesus, né? Jesus vai falar: mas eu não te conheço não, vai te negar. Por quê? Porque muitas vezes você negou Jesus. Por quê? Porque Jesus mandou alguém plantar a semente em você, Jesus te deu uma Bíblia, Jesus te levou na igreja, Jesus se apresentou na sua vida, te guardou, te protegeu, né? Fez milagres. E o que você fez? Você não deu valor, não foi grato, não entendeu que o projeto da terra é passageiro, é um projeto falido e que Deus esteve o tempo todo te chamando para o reino dele. E aí Jesus diz aqui: então começareis a dizer: temos comido e bebido contigo, né? Tenho ido na Santa Ceia, tenho orado, né? Tenho ouvido o Senhor usando as pessoas aí falando na rua. E ele responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você vai ver uma referência em 1 Timóteo 2,19, e no versículo 28 aqui diz: ali haverá choro e ranger de dentes, né? Quando você vê as pessoas humildes, simples, as pessoas muitas vezes aleijadas, muitas vezes com câncer, muitas vezes sem dinheiro nenhum, mas que entregaram suas vidas para Deus, se esforçaram, mudaram. Pessoas analfabetas, como eu já conheci, pessoas semi-analfabetas, como eu já conheci, que conseguiram ler a Bíblia toda. Gente que aprendeu a ler através da Bíblia. Entendeu? E aí você aqui no versículo 28, você vai ver uma referência em Mateus 8:12, Mateus 22:13, Mateus 24:51 e Mateus 25:30. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, e apresentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Você vai ver uma referência em Mateus 8:11. E eis que os derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Você vai ver uma referência em Marcos 10:31, Mateus 19:30. O que Jesus está querendo dizer aqui, né? Que muitas pessoas estão aí na igreja 10, 20, 30, 40, 50 anos, tem até títulos, é bispo, é pastor, é não sei o que lá, entendeu? Mas não querem compromisso com a palavra de Deus, com o projeto. A Bíblia é o projeto de Deus escrito. Se a pessoa diz que é um sacerdote, diz que é um crente, que é um seguidor de Jesus, e ela não aceita a Bíblia como referência, ela está negando o projeto de Deus, entendeu? E aí, como Jesus falou, muitos vão vir de todos os lados, não importa a descendência dele, porque tem gente que acha que vai ser salvo pela descendência, não importa a igreja dele, porque tem gente que acha que vai ser salvo por causa da igreja, né? E como Jesus falou que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Você vai ver uma referência em Hebreus 2:10. Jesus aqui já estava revelando que ele ia morrer crucificado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Aí Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes? Você vai ver uma referência aqui, 2 Crônicas 24:20, Hebreus 11:37,
Atos 7,59. Irmãos, muito importante aqui o que Jesus está falando, né? Falando da igreja, das pessoas que achavam só porque era judeu e morava em Jerusalém, que é a cidade santa, entendeu? Quer dizer, materializam o reino de Deus. Não há nenhum santo, há aquele que luta para andar conforme Deus quer, isso sim. Versículo 35. E eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você vai ver uma referência em Miqueias, capítulo 3, versículo 12, Salmos, capítulo 118, versículo 26, Mateus, capítulo 21, versículo 9, e Mateus, capítulo 23, versículo 39, Marcos, capítulo 11, versículo 9, Lucas, capítulo 19, versículo 38, e João, capítulo 12, versículo 13. Irmãos, é muito importante entender esse relato que Jesus está dando aqui, porque ele está demonstrando claramente, inclusive aqui no contexto você vê, que ele tinha um compromisso de cumprir a palavra de Deus, as profecias que já no Velho Testamento falavam sobre a vinda dele, sobre tudo dele e o que ia acontecer com ele. E os religiosos estavam preocupados com a igreja da terra, entendeu? Liam a Bíblia, os doutores da lei conheciam a Bíblia profundamente, mas se deixavam contaminar pelas doutrinas de homem. Por isso você tem que se libertar, e só vai conseguir se libertar quando você aceitar a palavra de Deus como regra na sua vida, como fundamento do seu relacionamento com Deus. Amém?